Que a paz e a graça divinas acompanhem o dia e a semana de todos que nos ouvem, trazendo luz e renovação. Amém. É sempre muito bom começar com essa bênção. Com certeza. Bom, hoje o nosso mergulho profundo começa com um pequeno exercício de imaginação, sabe? Pensemos naquela sensação de saudade visceral. Aquela que dói fisicamente. Exato. Não apenas que pena, mas aquela saudade que chega a dar um aperto no peito, que dá um nó no estômago. Aham. No nosso mundo moderno, é muito comum a gente ter essa reação quase física por algumas poucas coisas, né? Pode ser a falta angustiante de uma pessoa que amamos demais, Sim. ou, para sermos totalmente honestos, aquela ansiedade palpável por algo material, tipo a entrega de um pacote que a gente rastreia a cada 5 minutos no aplicativo. É uma expectativa que meio que sequestra a mente. E a ciência explica isso muito bem. Nós somos uma espécie movida pelo desejo. Pois é. A nossa biologia, o nosso sistema nervoso e a psicologia respondem com reações físicas reais àquilo que mais ansiamos. O corpo inteiro entra num estado de alerta constante. É fascinante. Mas aí a gente se depara com um material monumental que vamos explorar hoje. O Salmo 84. Isso. A nossa base de estudo é o próprio texto bíblico do Salmo 84. E a gente vai usar a tradução da Nova Almeida Atualizada, a NA, além dos comentários e análises riquíssimas do estudioso Allen P. Ross. Que são essenciais para entender o contexto histórico. Com certeza. E logo de cara no texto a gente encontra alguém que está sentindo exatamente essa saudade visceral que a gente comentou. Uma dor física de tanta vontade. Sim, mas o objeto do desejo é um espaço formal de adoração. O texto diz literalmente que a alma suspira e desfalece, e que o coração e a própria carne exultam. É uma linguagem muito intensa. Demais. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa, a nossa missão hoje, é entender o seguinte: o que faz desse lugar, os átrios de Deus, algo capaz de gerar uma atração tão avassaladora assim? Essa é a missão central mesmo. Nós precisamos decifrar a anatomia desse anseio espiritual. Como é que uma saudade do divino consegue, transcender a mente e se manifestar na própria carne? É uma pergunta forte. E indo um pouco mais fundo, queremos entender a mecânica dessa jornada. Como a peregrinação em direção a essa presença tem o poder de pegar os cenários mais áridos, solitários e difíceis da experiência humana e transformá-las completamente. Nossa, vamos desempacotar isso logo, porque a psicologia por trás desse texto é incrível. Muito. Porque, para a gente entender a viagem que esse salmista vai fazer, a gente precisa primeiro entender o destino. O que tem lá que atrai como um ímã gigante, né? Aham. O destino é o ponto de partida para entender a jornada. Exato. O início do texto pinta uma imagem belíssima. Mas antes de entrar na poesia, tem um detalhe histórico crucial aqui. A autoria é atribuída aos filhos de Corá. Isso. E isso não é um detalhe menor. Quem eram essas pessoas na fila do pão na antiguidade? Eles eram só poetas? Não. Esse detalhe histórico muda tudo. Os coraitas não eram apenas poetas aleatórios. Eles eram levitas. Ah, tá. E dentro da estrutura social e religiosa do antigo Israel, eles tinham funções muito específicas e muito práticas no templo. Trabalhavam lá. Eles eram os músicos, os cantores e, principalmente, os guardas das portas do templo. A identidade inteira dessa família estava entrelaçada com a arquitetura e a rotina daquele espaço. Caramba! Então, quando eles escrevem sobre a saudade do templo, não é um turista sentindo falta de um monumento bonito. É um profissional cuja vida, o propósito e a sobrevivência dependiam de estar ali. É a saudade do próprio lar, sabe? E o que me chama muita atenção é que não é uma admiração arquitetônica vazia. O texto é claro em dizer que o coração e a carne exultam pelo Deus vivo. Exato. O foco é a pessoa de Deus. Eles não estão com saudades das pedras, ou das cortinas de linho, ou do cheiro de incenso em si. Eles querem a vida que habita lá. A presença. E aqui é que a narrativa traz uma das imagens poéticas mais surpreendentes da literatura antiga, na minha opinião. O salmista repara na fauna local. Ele diz que o pardal encontrou casa, e a andorinha fez um ninho para si, bem ali, perto dos altares do Senhor dos Exércitos. É um contraste que deveria chocar quem lê, de verdade. Como assim chocar?
Vamos pensar no título usado ali. Senhor dos Exércitos. No hebraico original, Yahweh Sabaoth. Certo. Estamos falando do Deus das hostes celestiais, o comandante supremo do poder do universo. Na mentalidade do Oriente Médio Antigo, as divindades eram entidades aterrorizantes. Ninguém chegava perto achando que ia ser abraçado. De jeito nenhum. Você se aproximava delas com pavor, esperando não ser fulminado. O altar era um lugar de sacrifício, de fogo, de julgamento. E no meio desse cenário imponente, desse fogo e dessa glória monumental, Tem o quê? tem uma andorinha alimentando um filhotinho. Exatamente. E os sacerdotes deixam os pássaros ficarem. Nossa, é verdade, ninguém espanta os bichinhos. Porque o comentário do Ross destaca isso. Porque, teologicamente, a presença desses pássaros frágeis é a prova definitiva de que a casa de Deus é, antes de tudo, um ecossistema de acolhimento absoluto. Faz todo sentido. Se o lugar fosse puramente de terror e ira, nem os animais mais instintivos se aproximariam. O fato de o pardal encontrar segurança para criar família ao redor do altar prova que esse Senhor dos Exércitos é acolhedor, é um protetor seguro e um doador de vida. É uma inveja boa, não é? Demais. Sabe aquela pontinha de inveja que a gente sente, por exemplo, do zelador de um museu espetacular? Sim, que tem a chave do lugar. Imagina um cara que tem a chave do Louvre. Ele pode simplesmente passear por aquelas galerias maravilhosas no silêncio da noite, sozinho com as obras de arte. Um privilégio absurdo. Ou a inveja de um guarda florestal que trabalha num parque nacional intocado, porque o privilégio dele é morar dentro daquela beleza diariamente. Os turistas pagam caro para visitar por algumas horas. E ele mora lá. Mas o guarda habita lá. E é isso que o salmista está sentindo em relação a esses pássaros. Mas aqui entra uma provocação, baseada no que a gente está estudando. Até que ponto essa inveja é sobre estar no espaço geográfico, físico, lá em Jerusalém, e até que ponto é sobre a proximidade constante com a vida divina em qualquer lugar? É uma ótima pergunta. E a resposta é que, naquela época e naquele contexto, as duas coisas eram indissociáveis. Andavam juntas. Sim, a aliança formal, o sacrifício e a manifestação da presença divina estavam ancoradas no templo. Não havia essa separação moderna entre o espiritual e o geográfico que a gente tem hoje. Entendi. O espaço físico era vital porque era o ponto de intersecção garantido entre o céu e a terra. A inveja dos pássaros é a constatação de que até a criatura mais insignificante tem acesso contínuo a essa intersecção. Enquanto o peregrino está longe. Exato. O peregrino está distante, no exílio ou na estrada, ansiando por esse acesso. E por falar em estrada, isso nos leva a um ponto de virada muito interessante na narrativa. A mudança de cenário. Isso. Porque, logicamente, se o destino final é esse paraíso acolhedor, cheio de segurança e vida, a viagem até lá deveria ser a maior alegria do mundo, né? Na teoria, sim. Deveria ser um passeio tranquilo, com pássaros cantando ao longo do caminho, todo mundo sorrindo. Mas a realidade retratada no texto dá um banho de água fria nessa ilusão romântica, né? Totalmente. Entre o desejo de estar no templo e a chegada, existe uma jornada muito, mas muito difícil. Há uma ruptura muito clara no texto aí. No começo, a felicidade plena, a bem-aventurança é declarada sobre aqueles que já habitam na casa, tipo os sacerdotes e os passarinhos. Certo. Mas logo em seguida, a lente se afasta e o foco muda para os que estão do lado de fora. Para quem está caminhando. Isso, a bênção se expande para incluir aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ou seja, a felicidade não é mais exclusividade de quem já chegou. Mas também de quem está indo. Exatamente, pertence àquele que assumiu o compromisso interno da peregrinação. E que peregrinação árdua, hein? O texto introduz o famoso Vale de Baca. É uma passagem emblemática. A descrição é literal e brutal. O texto diz, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. E as análises históricas mostram que a localização exata desse Vale de Baca é incerta. Mas a palavra está associada a arbustos de bálsamo. Plantas de deserto. Sim, plantas que crescem em lugares extremamente secos, esturricados e que soltam uma seiva que lembra lágrimas. É literalmente o Vale do Choro, da aridez. E para quem já viajou pelo deserto, ou pelo menos imagina o calor implacável do Oriente Médio antigo, andar quilômetros a pé, com o sol castigando, poeira,
risco de saqueadores. Assim, não é exatamente um retiro espiritual confortável. De forma alguma. A viagem era muito perigosa e fisicamente exaustiva. Mas a genialidade dessa passagem, segundo o comentário do Ross, não está em negar o sofrimento. Tá, e tá onde então? Está em mostrar a mecânica de como a fé interage com esse sofrimento. Repare na ação descrita. O peregrino fiel entra no vale árido e faz dele um manancial. O texto ainda acrescenta que de bênçãos o cobre a primeira chuva. Mas espera aí, vamos destrinchar essa mecânica. Como assim ele faz um manancial? Isso é um truque de mágica geológica. O peregrino pisa no chão seco, a terra racha e brota um geyser como num filme de fantasia. Não é magia física. Porque, eu fico pensando na mente de um atleta de elite, um maratonista lá no quilômetro 30. O corpo inteiro está gritando para parar. A exaustão total. Mas o foco absoluto na linha de chegada faz com que a dor muscular, de alguma forma, se transforme em combustível. É como se, onde qualquer pessoa normal só veria terra seca e exaustão, esse viajante encontrasse fontes vitais. É mais ou menos por aí. A analogia do maratonista é perfeita. Não se trata de uma alteração mágica da topografia do lugar, mas de uma transformação profunda na percepção e na experiência da realidade daquela pessoa. Nossa, muito bom. A alegria antecipada do destino ressignifica a dor do caminho. A convicção de que eles estão indo ao encontro do Deus vivo sustenta a mente e o corpo de tal maneira que a aridez não os destrói. Eles não desistem. Pelo contrário, a própria jornada de adoração se torna um meio de graça e acaba funcionando como aquela primeira chuva que acorda as sementes adormecidas no solo seco. Sim. O vale continua sendo um vale árido por fora, Sim. mas a experiência deles lá dentro vira um oásis de propósito. E a prova de que essa analogia faz sentido está na consequência dessa caminhada, né? A conclusão dessa fase da viagem é uma das frases mais contraintuitivas que existem. Eles vão indo de força em força. E cada um deles aparece diante de Deus em Sião. É um paradoxo lindíssimo. Porque se a gente aplicar as leis básicas da física, isso é um absurdo. Quando um corpo caminha por um deserto escaldante, a cada quilômetro que passa você gasta energia. A lógica diz que se vai de força em fraqueza. A reserva acaba. Sim, a reserva acaba. Mas aqui a matemática é outra. O combustível deles parece que se multiplica. Quanto mais perto do destino, maior a força. Isso desafia mesmo a nossa compreensão comum de cansaço. O que o texto nos ensina é que a adoração e a obediência direcional geram energia. Como assim obediência direcional? Eles têm os caminhos aplanados no coração, lembra? Ou seja, a decisão interna já foi tomada. Não há dúvida sobre a missão. Ah, entendi. Sem conflito interno. Isso. A fricção psicológica desaparece. E o mais importante, a promessa divina não falha. Ninguém fica desidratado no meio do caminho a ponto de não chegar. O texto garante que cada um deles efetivamente aparece diante de Deus. A resistência é recompensada com a chegada. É impressionante. Então, vamos visualizar a cena toda. Eles sobrevivem ao calor escaldante, passam pelo temido Vale de Baca, experimentam essa multiplicação inexplicável de força e finalmente pisam em Sião. Chegaram. Estão lá, de frente para os átrios sagrados. O coração batendo forte, a poeira da viagem ainda nas sandálias, e aí o peregrino finalmente abre a boca para fazer a sua grande primeira oração ao chegar no destino dos sonhos. É o clímax. Se fosse qualquer um de nós, o que a gente pediria depois de tanto sacrifício? Talvez saúde, prosperidade, o fim de todos os problemas pessoais, dinheiro para voltar para casa. Conforto, né? Mas não. A primeira petição desse peregrino exausto e vitorioso é, olha só, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele ora por um político. Sim, ele ora pelo rei. Como assim? Fica parecendo que quebrou o clima. É uma virada que costuma confundir muito a mente moderna mesmo. Parece uma quebra total no clímax espiritual. Total. O peregrino atinge o ápice da jornada mística e, de repente, insere uma pauta de política de Estado. Mas, para entender isso, a gente precisa mergulhar na realidade brutal da antiguidade que o Ross explica tão bem.
E qual era essa realidade? O ungido em questão era o monarca da linhagem de Davi. E a função desse rei não era apenas cerimonial ou para aparecer em moedas. Ele era o escudo militar e político da nação. Ah, então a espiritualidade deles não vivia nas nuvens. De jeito nenhum. Era uma fé extremamente pé no chão, porque se o rei falhasse, se o exército fosse derrotado, não haveria templo. Nem templo, nem estradas seguras para os peregrinos. Exato. Babilônios, assírios ou saqueadores destruiriam tudo. A oração pelo escudo humano é, no fundo, uma oração pela preservação do próprio espaço de adoração. Exatamente que a paz garantida por uma governança justa é a infraestrutura que permite à congregação se reunir em segurança. Faz todo sentido agora. Mas a genialidade da poesia não para no reconhecimento do governo humano, porque logo em seguida o salmista faz uma análise de custo-benefício que é, sem dúvida, o ponto mais alto e famoso de todo o poema. A clássica declaração de valores. É incrível. Ele diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É lindo. Vamos colocar isso em perspectiva financeira moderna, sabe? Ele está comparando ser o porteiro, o segurança, que fica lá na catraca, de pé, no cargo mais humilde do templo. Maior do que o conforto do palácio errado. Um dia contra 1000 dias. A proporção é esmagadora. E por que ele chega a essa conclusão tão radical? A resposta está no que ele descobre sobre a natureza de Deus logo a seguir. Ele chamou o rei terreno de escudo agora há pouco. Sim, reconhecendo a importância prática. Exato. Mas agora ele eleva os olhos e identifica a fonte primária de tudo. Ele declara, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Sol e escudo. É uma combinação muito, muito poderosa. É o equilíbrio perfeito. Porque o sol representa a provisão, a luz, o calor que faz as colheitas crescerem, a própria fonte de vida, e o escudo representa a fronteira intransponível, a proteção contra as flechas do inimigo, contra a destruição. Ele nutre e defende ao mesmo tempo. E essa é a grande iluminação da jornada inteira. Quando o peregrino atravessava o Vale de Baca, talvez ele estivesse focado em chegar ao templo para receber alguma coisa, alguma bênção material. Como se Deus fosse uma máquina de refrigerante. Isso. Mas ao chegar e contemplar quem Deus realmente é, a mentalidade muda. Deus não é apenas o distribuidor de boas dádivas. O próprio Deus é o sol. O próprio Deus é o bem maior. O salmista percebe que estar perto dessa fonte de vida, mesmo que seja apenas na soleira da porta, pegando os últimos raios de luz, é melhor do que estar no centro do poder em um lugar desconectado dessa fonte. E o texto ainda diz, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Essa frase amarra a peregrinação inteira para mim. Por quê? Porque o Vale de Baca não foi uma recusa de Deus. O sol rachando na cabeça, a poeira, a dor nas pernas, nada disso significava que Deus estava retendo o bem deles. Muito bem colocado. Era apenas a estrada necessária para forjar a retidão e a força que os prepararia para suportar o peso da glória quando finalmente chegassem. É por isso que o texto termina com uma nota de pura constatação da realidade. Uma assinatura final. De quem viveu a experiência completa. Ó Senhor dos Exércitos, feliz é aquele em ti confia. A confiança é a chave mestra de tudo isso. É o pré-requisito irrenunciável para essa bem-aventurança toda. Sem a confiança de que Deus é efetivamente sol e escudo, a caminhada pelo Vale de Baca teria sido apenas um episódio de sofrimento sem sentido. Um trauma não resolvido. Exato. Um trauma. É a confiança no caráter divino que pega aquela matemática louca que explicamos mais cedo, a de transformar a fraqueza em força, e a torna operante na vida real do ser humano. Chega a ser irônico, né? A gente começou a conversa apontando como é difícil na nossa cultura atual a gente desenvolver essa saudade visceral por algo não material. Nossa cultura oferece conforto instantâneo. Mas ao acompanharmos os passos desse salmista, desde a inveja dos passarinhos aninhados no altar, passando pela caminhada insana no deserto, tirando força do absoluto nada, até a decisão consciente de que é melhor ser o porteiro da casa de Deus do que o rei em um império de ilusões,
Fica muito claro que o tipo de vitalidade que ele encontrou não pode ser fabricada artificialmente. Não dá para comprar a experiência de passar pelo Vale de Baca num aplicativo. Não dá mesmo. E isso levanta uma reflexão final que eu gostaria de propor para quem nos ouve. Algo que vai um pouco além das areias do Oriente Médio antigo. Manda. Vivemos hoje na era da gratificação instantânea, do acesso sob demanda. Se queremos entretenimento, comida ou até conexão humana, tá tudo a um clique de distância. Nós passamos a vida arquitetando tecnologias e estilos de vida cujo único propósito é eliminar completamente qualquer necessidade de peregrinação. Abolimos a espera. Nós destruímos o Vale de Baca com ar-condicionado e entregas expressas. Mas a questão provocativa que fica é a seguinte: será que ao eliminarmos a jornada árdua e a necessidade de esperar e caminhar, nós não estamos simultaneamente destruindo a nossa própria capacidade psicológica e espiritual de sentir aquele desejo profundo? Nossa, isso é um soco no estômago. Pois é, será que a nossa alma já não suspira e desfalece pela presença de Deus simplesmente porque perdemos a musculatura da peregrinação? A gente está fugindo do Vale de Baca e, com isso, perdendo o manancial? Essa é uma constatação que incomoda, mas é profundamente necessária. Talvez a ausência de saudade espiritual seja justamente o sintoma de uma vida sem a coragem de ser peregrino, né? Uma vida que trocou a maravilha de chegar a Sião pelo conforto de nunca sair do sofá. É o preço do conforto excessivo. É uma reflexão vital para todos nós levarmos para o restante da semana. E com esse pensamento forte, nós vamos encerrando a nossa análise falada deste texto formidável. Foi incrível desbravar esse salmo. Foi maravilhoso. Mas atenção, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A experiência não termina com o fim da nossa conversa, não. Nós preparamos uma continuidade muito especial para hoje. Isso aí. O áudio seguirá agora com um louvor belíssimo que foi diretamente inspirado e baseado nessas mesmas palavras e emoções que a gente acabou de estudar no Salmo 84. Nós convidamos cada um de vocês que nos acompanhou até aqui a permanecer nesse estado de comunhão e de intensa devoção a Deus após o estudo, ouvindo este louvor. Um momento de adoração. Exatamente. Permitam que a melodia e as palavras desse louvor que se inicia a seguir continuem ecoando e moldando os corações, despertando aquela mesma vontade genuína de ser um peregrino, de encontrar força na fraqueza e de finalmente habitar nos átrios do nosso sol e escudo. Fiquem agora com esse louvor e até o próximo mergulho profundo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O mundo lá fora não tem o que o meu espírito procura. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, na sua formosura. Até o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes bem junto aos teus altares. O cristão é esse pássaro frágil, fugindo da tempestade e do vento, que encontrou na cruz de Cristo o seu mais seguro alento. Meu Rei e meu Deus, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Eles te louvam para sempre, debaixo da tua asa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos teus caminhos e não no que ficou para trás. Pois
Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que nas tendas da impiedade habitar. O luxo desse mundo é pobreza se comparado ao teu altar. A minha maior riqueza é a graça de poder te adorar. Passando pelo vale de Baca, o escuro vale do choro, onde a tristeza aperta o peito e a esperança pede socorro. Mas o cristão não morre no vale, a sua lágrima não é em vão. A fé transforma a terra seca em um manancial de salvação. As primeiras chuvas o cobrem de bênçãos e a dor começa a ceder. Eles vão indo de força em força até em Sião a Deus aparecer. Ouve a minha oração, ó Deus de Jacó, escuta o meu clamor. Olha, ó Deus, escudo nosso para o rosto do teu ungido, o Salvador. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que nas tendas da impiedade habitar. O luxo desse mundo é pobreza se comparado ao teu altar. A minha maior riqueza é a graça de poder te adorar. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá a graça e a glória, não negará bem nenhum aos que andam na retidão. A cruz comprou o nosso acesso, rasgou a separação. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem quem te confia. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Vale mais que 1000. O pardal encontrou o seu ninho. O teu amor me cobriu. O vale do choro virou uma fonte. A lágrima secou na cruz. O meu lugar seguro é aos pés do Rei Jesus. O meu ninho na cruz. Um dia nos teus átrios, melhor que 1000 em outro lugar. O vale virou fonte, o pardal encontrou casa.